O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando a liturgia deste 31º domingo do tempo comum, somos chamados a observar a maneira como Deus age, a metodologia de Cristo para converter alguém, que de fato é por meio da proximidade, é por meio da experiência, é por meio do olhar de Deus. Ouvíamos na primeira leitura um relato muito bonito que diz que Deus, na verdade, sempre cuida, Ele perdoa o pecador, apesar de não concordar com o pecado, mas Ele age sempre com misericórdia e compaixão. Daí fica-nos claro o porquê a primeira leitura falou exatamente do jeito como Deus age conosco. Uma das coisas que sempre me chamaram a atenção é o fato de ler os evangelhos e percebermos que Jesus olha os personagens bíblicos muito melhor do que eles são. Olha a partir da misericórdia e não a partir do pecado. Vejam que então, com Zaqueu não foi diferente. Vamos então primeiro nos localizarmos no texto do Evangelho. Conta-nos que Jesus estava em Jericó. Jericó, naquela época, era uma das grandes cidades, uma metrópole, uma cidade bem desenvolvida. Vejam que atravessando Jericó, com certeza, um grande número de pessoas o comprimia, acompanhava ao redor, queria ouvi-lo, queria conhecê-lo de perto. E daí nós vemos que uma dessas pessoas que tinha uma curiosidade por ver Jesus era exatamente Zaqueu. Com certeza tinha ouvido falar de Jesus,
tinha ouvido falar dos seus feitos, das suas ações, daquilo que ele ensinava, das curas, das libertações. Então, ele tem uma curiosidade para ver Jesus. Vejam que Zaqueu, como conta-nos o Evangelho, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Se nós, no domingo passado, ouvíamos o quanto de repulsa o judeu tinha pelo publicano ou cobrador de impostos, imagina como eles olhavam o chefe deles. Zaqueu era um dos chefes dos publicanos na região de Jericó. Ele ainda, além dos atributos de um publicano, ele ainda tinha um problema a mais. Veja que o império, quando ele mandava a taxa de tributo para ser cobrada, o chefe dos cobradores de impostos tinham que pôr um valor em cima, que era o pagamento dos publicanos e o pagamento deles. Então veja, a raiva, o ranço e o olhar um tanto quanto negativo a Zaqueu era algo grandioso, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele era um homem rico, que ele era um homem que tinha ali a sua posição social. Veja que Zaqueu, para resolver o problema, pelo fato dele ser pequeno, de baixa estatura, e a multidão rodear Jesus, ele resolve subir numa árvore. Aqui a tradução fala da figueira, mas na verdade era a árvore de sicômoros, uma árvore com muitas folhas, que dava para se esconder atrás das folhas, porque de fato o que nos consta é que Zaqueu queria ver Jesus, mas com certeza não queria ser visto, porque não era nem de bom tom um homem com a posição social dele subir em cima de uma árvore, uma atitude que comumente era de crianças e adolescentes. Mas ele sobe, se esconde lá por detrás das folhas e então desce a multidão com Jesus. É como se a banda estivesse passando, e o que ele queria era só ver Jesus, era matar a curiosidade dele. Vejam, penso eu que ele deve ter aberto ali um vão entre as folhas, colocado o rosto e descobrir quem que era esse famoso Jesus. Então Jesus para embaixo da árvore onde ele está, olha para cima. O Evangelho narra nos detalhes, como se fosse até uma cena. Jesus olha para cima e diz a ele: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou me hospedar na sua casa. Nossa, para aquela multidão foi algo assim extremamente incômodo. Como ele vai para a casa de um pecador? Porque quem hospedava uma outra pessoa é quem tinha amizade, é quem tinha uma proximidade. Na cabeça da multidão, o que eles pensaram logo? Ixi, Jesus não é aquilo que a gente pensava. Está indo para a casa de Zaqueu, um pecador público, um homem que rouba, um homem que na verdade não tem uma vida correta, ele não é de bem. Veja que então aqui é que exatamente a gente entende o jeito de Jesus agir. E ele age a partir do encontro. Ele não diz assim para Zaqueu: desce ladrão, desce corrupto, desce homem mau. Não, ele só diz a ele: desce, Zaqueu, que eu vou na tua casa. Conta-nos o Evangelho por 2 vezes que Zaqueu desce depressa. Na Bíblia, e sobretudo em Lucas, o apressadamente quer dizer que algo muito bom vai acontecer. Nós vemos, por exemplo, que Maria saiu apressadamente para visitar Isabel, sua prima, que então os pastores foram apressadamente ver o menino Jesus, porque na verdade o apressadamente é para chamar a nossa atenção de que algo
bom vai acontecer, de que uma novidade virá pela frente. Conta-nos também que Zaqueu acolhe Jesus com alegria. É muito provável que Zaqueu tenha acolhido Jesus por alguns dias, porque veja, em um determinado momento, Zaqueu se põe de pé. Só que para Zaqueu se pôr de pé, ele precisa com certeza ter feito a experiência pessoal com Cristo. O que é essa experiência pessoal com Cristo? É ouvir, é sentar-se à mesa com Ele, é alimentar-se dos ensinamentos do reino de Deus. Jesus com certeza contou muitas coisas a Zaqueu, propôs muitas coisas novas a Zaqueu, inclusive a ponto do próprio Zaqueu começar a perceber que a vida dele não correspondia ao projeto de Deus. Jesus não acusa, Jesus não entrega a ele uma lista de leis, dizendo o que ele deve ou não deve fazer. Jesus, pelo contrário, vai dando a ele a presença de Deus, que é misericordiosa, que é compassiva, que ama o pecador, mas não ama o pecado, a ponto de Zaqueu se pôr de pé e dizer a Jesus: Senhor, eu reconheço que eu errei, que eu pequei, e eu desejo consertar isso. Primeiro, eu vou devolver 4 vezes aquilo que eu roubei, porque estava previsto na lei que quando uma pessoa roubasse, que ela tinha que devolver 4 vezes o roubado. E além disso, com a fortuna que ele tinha, ele ainda daria metade dos bens aos pobres, ou seja, ele ainda faria caridade, uma forma de reconhecer que Deus estava o amando sobremaneira. Jesus olha aquilo e percebe que Zaqueu entendeu o que é ser visitado por Deus, que Zaqueu abriu o coração, abriu a sua história pessoal para o encontro com Cristo, e diz então a Zaqueu: Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. E aí a gente entende que de fato o desejo de Deus é que a gente se salve, que a gente abra o coração para que Ele habite a nossa vida, a nossa história, a nossa casa. Zaqueu, na verdade, respondeu aquilo que Deus propôs. A gente tem que entender que não somos nós que nos adiantamos, é Deus que nos procura, é Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que deseja nos salvar, é Deus que pede que a gente o acolha na nossa vida, para que a gente o entenda, o experimente, passe a olhar o mundo com os olhos dele. Aí a salvação acontece. A salvação acontece quando a gente associa a nossa vida à proposta do reino. Zaqueu fez isso e começou a entender que o seu jeito de agir poderia ser muito melhor. Por isso ele se converte. Nós temos aqui uma cena de uma conversão lindíssima, que não foi na briga, que não foi na acusação, que não foi no julgamento, mas que foi na proximidade e na misericórdia. Zaqueu respondeu a Cristo. E aí o Evangelho termina dizendo: o Filho do Homem, ou o próprio Deus, veio procurar e salvar aquilo que para muitos parecia perdido. Então veja, para Deus não há perdido, Ele sempre procura, Ele sempre quer encontrar. O que a gente precisa? Dar respostas positivas. Ele nos olha muito melhor do que nós somos. Por isso, à medida que a gente vai deixando Deus nos propor um novo caminho, a gente vai encontrando o projeto de Deus,
o sentido da vida e vamos crescendo em santidade e em justiça. Que Deus nos abençoe e que a gente sempre procure o Senhor como aquele que deseja nos encontrar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.